Olá, blogueiros e internautas da grande rede, está começando Passando a Bola Mesa Redonda, seu encontro semanal com a informação e opinião. Eu sou o Júnior Maurel e comigo para debater os principais assuntos da semana, Vitor Valente e Felipe Vasconcelos. Sem perder tempo, vamos para os destaques do programa de hoje. Palmeiras abre 5 pontos de vantagem, Goiás é vice-líder, Tardelli marca 2 e mantém Galo na briga, Vitória atropela o Botafogo no Engenhão. E a escolha do gol mais bonito e do craque da rodada. Neste final de semana foi disputada a 26ª rodada e a classificação ficou assim. Na primeira colocação, Palmeiras abrindo 5 pontos. O vice-líder é o Goiás com 45. Em terceiro, São Paulo também com 45. E em quarto, o Internacional com 44 pontos. Na 17ª posição, o Santo André com 25 pontos. A mesma pontuação do Botafogo, 18º. Em 19º, o Sport com 23. E em 20º, o Fluminense com 21. E o Palmeiras, chega aonde, Felipe? Bom, eu confesso que eu não acreditava muito no Palmeiras. Ainda tenho uma certa desconfiança. Acho que é natural, até por a gente estar ainda... Foram 26 rodadas, ainda tem muita rodada para acabar. Mas depois desse jogo com o Atlético Paranaense, eu começo a acreditar que vai ser bem difícil de tirar esse título do Palmeiras. Não só pela diferença que abriu, mas pela vitória em si. Foi a típica vitória de campeão que a gente fala, né? A vitória com... Ontem, eu não lembro qual foi o comentarista que falou, fez uma comparação muito, muito feliz. Foi uma típica vitória do time do Muricy. Lembrou muito o São Paulo dos tempos do Muricy. Aquele time que não joga bem, às vezes vê até o adversário jogar melhor e no final vai lá e ganha o jogo. Verdade. Então foi isso que aconteceu. Até escrevi um post falando sobre o jogo, um dado muito interessante. Obviamente, vou chover numa olhada aqui, todo mundo falou sobre isso, mas só para registrar, que é justamente o Danilo, né? O zagueiro titular. Homem de 100 mil reais. Exatamente. Ele pertence ao Atlético Paranaense, está emprestado ao Palmeiras até o final do ano e, como acontece sempre com todos os clubes, foi estipulada uma cláusula aí para, se o Palmeiras quisesse escalado na partida contra o Atlético, teria que pagar 100 mil reais. Aí eu comecei a pensar, eu falei, bom, geralmente a diretoria poderia pensar, 100 mil reais por um jogador que é zagueiro e tudo mais. O Palmeiras não quis saber, foi lá, bancou os 100 mil reais, se deu bem. O Danilo, além de ter feito o gol da vitória, ele tirou um gol certo do Paulo Baier, quando estava 2-2 em cima da linha. 2-1. Quando estava 2-1, logo após. E não teve aquela palhaçada de não vou comemorar contra o meu ex-time. Ele vibrou bastante. Vibrou tudo que podia. Ele sabe a importância do que ele fez. Claro. Da bola que ele vibrou também quando ele tirou a bola. Não, claro. Gol, né? E o Maurel lembrou uma coisa que antes da gente gravar que eu realmente não tinha me tocado, que o primeiro gol do Figueroa é um lançamento, chutão dele, né? Então ele teve participação ativa na vitória. Você citou o Figueroa. Outra... Tá jogando bem, né? Assim, não vou dizer sorte do Muricy, porque ele foi contratado, então o pessoal viu que tinha talento. Mas, assim, encaixou, o ele saiu certa. Numa hora e eles acharam um lateral que dá outras... Na verdade ele veio para ser o titular, né? Porque o Palmeiras esse ano começou ali com o Fabinho Capixaba, nunca chegou a agradar, tanto é que foi pro Avaí. Um buraco ali, o Sandro Silva chegou a jogar ali improvisado algumas vezes. Entrou o Wendel, que era o melhorzinho desse, mas também nunca chegou a agradar. Volante, e agora chegou, parece que o Figueroa tomou. Outro destaque, só indo rapidinho, é o jogo como você falou aí, Botafogo, Vitória acaba com o Botafogo no Engenhão. Né? Atropelou. Eu realmente acreditava que o Botafogo, depois de vencer no meio de semana, venceu o Emelec pela Sul-Americana, ia ganhar um gás. Ontem teve uma homenagem linda também, até parabéns para a diretoria do Botafogo. Fez uma linda homenagem aí pro Nilton Santos e tudo mais. Numa das entradas já do Engenhão. Exatamente. Mas parece que não deu muito certo, né? Não deu. Não deu certo. O Vitória passeou em campo, poderia ter feito mais. Assim, impressionante a facilidade com que o Vitória chegava. Foi a terceira vitória seguida do Vitória, né? Fazendo isso. Vitória que ela tem a melhor campanha do retorno, tem 14 pontos. É a melhor campanha do Wagner Mancini perde a 5 jogos. Retomando um trabalho que ele abandonou no ano passado. Ele fez um bom Brasileirão. Santos, né? E ele mesmo deu uma entrevista há pouco, na época que a seleção foi para a Bahia jogar, ele mesmo falou, olha, quando me convidaram assim, ó, Wagner, volta para recomeçar nosso projeto, que é no ano que vem, ou 2011, disputar uma Libertadores. E só agora, para terminar mesmo, passar a bola pro Vitor, que eu já estou falando muito, falar desse Botafogo aí, que tem a pior campanha do segundo turno, né? O Botafogo fez apenas 4 pontos em 7 jogos, 0 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, e é a pior, o Botafogo tem 26 pontos, é a pior campanha da história do Botafogo, quer dizer, a pior campanha do Botafogo na era dos pontos corridos. Só lembrando, começou em 2003, recente, o Botafogo não jogou em 2003, estava na segunda divisão, mas de 2004 para cá é a pior campanha. Então,
abre o olho, o Vitor fala isso há vários programas, que o Botafogo tá sempre para sair, não sai, uma hora não vai mais conseguir, e aí seria muito triste, vai acabar terminando aí na segunda Você olha divisão. pra tabela, vê 25 a 25, pô, tá ali pra sair, mas um time que tá aí há mais de 10 jogos sem são 11 vencer, jogos sem vencer. 11 jogos, 11 num momento jogos sem desse crucial, é complicado. E aí, Vitor? E só completando esse comentário do Vasconcelos, acho que é o seguinte, não só isso, acho que assim, Botafogo ainda tem a possibilidade de um jogo e sai, né? lógico. Ainda pode vencer um jogo e sair. Agora, o problema é o seguinte, 12 rodadas. o problema é o seguinte, acima dele, fora da zona de abaixamento, é o Náutico, com 26. Depois, só o Curitiba com 30, e o Curitiba em franca ascensão. A briga pra fugir do rebaixamento, como a gente falou até no último programa, é entre essas São 5 5 para equipes que tá 4, no final, entendeu? né? Então, assim, um carioca vai cair, ou 2, e é bem difícil de segurar. Bom, falando dos meus. 2 times, na verdade, me chamam a atenção nesse ponto do campeonato, né? Quer dizer, a gente sempre falou, não só nós, como todos os jornalistas esportivos do Brasil, falavam que a gente tem 3 times brigando pela ponta, que era o Palmeiras, o São Paulo e o Inter. Agora, nesse momento do campeonato, a gente tem 2 times desses 3 em decadência. Não digo em decadência, porque decadência parece um pouco forte, parece que eles estão acabados, que é o São Paulo e o Internacional. O Internacional, infelizmente, teve um jogo de polo aquático esse fim de semana, nem dá pra comentar, contra o Flamengo. Foi um jogo que não, acho que nem... chamar o Cielo pra jogar dele. Exatamente, acho que nem dá pra colocar esse numa lista de 3 jogos sem vencer, porque esse jogo é completamente atípico, né? Mas, esses 2 times, nesse momento, estão dando lugar a outros 2 times que vêm numa ascensão. Que não necessariamente passaram ainda na tabela, quer dizer, um deles é o Goiás, que já passou, está em segundo lugar, e vem numa franca... Na verdade, eu não digo nem franca ascensão, porque o Goiás, desde o início do campeonato, que se mantém entre os primeiros colocados. Não é novidade. Não passa né? do 5º lugar. E agora tá com um time muito bem ajeitado. O Goiás tá num caminho... Lima, hein? Léo Lima, que saiu de todos os lugares escorraçado. No próprio Vasco. No próprio Vasco, do Flamengo e do São Paulo. São Paulo não, do Santos. enfim. Foi bem no Palmeiras. Ele gosta No Palmeiras. de camisa verde. Ele gosta de camisa verde. E o outro time que me chamou a atenção foi o Atlético Mineiro. Falando rapidinho um pouco do Goiás antes, o Goiás teve um jogo muito interessante com o Grêmio, foi um jogo muito bom pra mim, foi um dos melhores jogos da rodada. O Grêmio saiu na frente, o Goiás conseguiu virar. E não dá nem pra colocar esse jogo naquela lista dos jogos que o Grêmio não consegue vencer fora de casa. Acho que é um jogo que o Grêmio podia perder, porque foi um grande adversário. O Grêmio também ainda tá ali tentando, tá com 39, ainda tá tentando chegar ali na zona da Libertadores, ainda tem chance. Mas perdeu para um time bom, não foi para um acidente, não foi nada disso não. Um time que tem o Yarley inspirado lá na frente, o Léo Lima, o Felipe tá fazendo gol, quer dizer, o Arley debaixo da trave também pega tudo. O Fernandão entrando agora para dar uma ajeitada. Os 2 alas, Júlio César E o Vitor, sem dúvida. A gente tá falando aqui, é um belo Exatamente, time, é um belo time, é um time muito bem armado. Não tá ali à toa, né? Merece uma Libertadores. Exatamente. Tem um treinador fanfarrão, mas um treinador que sabe montar, que montou bem o time. E o outro time que eu acho que me chama até um pouco mais atenção nesse momento, e aí sim pela evolução, não pela manutenção, né? Acho que o Goiás é mais a manutenção, que é o Atlético Mineiro. A chegada dos reforços ajudou, né, Vitor? Chegou demais. É um time extremamente rápido, é um time que jogando dentro de casa corre uma barbaridade, é um time que tem uma velocidade, tem um atacante que está numa inspiração fantástica, acabou com 2 gols desse fim de semana, assumiu a liderança na artilharia ao lado do Adriano e do Jonas. E agora com a chegada do Ricardinho, que ainda não está na melhor forma, é interessante, e aí fazendo uma comparação até aqui para o nosso futebol carioca, para a gente se situar, acho que é um pouco até como a chegada do Pet. Eu acho que é um time muito rápido que bota um jogador para dar uma cadenciada, com mais experiência, e o Ricardinho, nesse último jogo, a própria entrada dele no segundo tempo, foi a estreia dele, inclusive você já deu para sentir um pouco isso. O pessoal correndo, para a bola no pé dele, todo mundo corre e ele arma o jogo. Isso pode ser muito interessante para o Atlético. E só dando um destaque também para o Correia, né? Que sem dúvida, fez uma jogadaça. Ontem fez uma bela jogada, já tinha dado, não lembro contra quem foi, um gol do Tardelli também, que ele deu um belo lançamento, que o Tardelli encheu o pé. 50 metros. Eu lembro desse gol, mas não lembro quem chegou no adversário. Na mesma rodada, eu acho que o Pet deu aquela bola para Adriano. Foi contra o Atlético Paranaense. Foi, contra o Atlético Paranaense. Clássico dos Atléticos. Exatamente. Já tinha dado um belo lançamento, então Correia uma belíssima contratação, como o Vitor falou. Aquele volante que faz a bola andar. Pro Ricardinho isso é importante, a bola chega mastigada no pé dele. Não, o time do Atlético eu concordo com o Vitor. Esses reforços aí do Atlético ajudaram bastante. Inclusive muda até. Estreou ontem. Sem dúvida. E, inclusive muda até um pouco dos meus comentários no início do campeonato, quem quiser voltar lá atrás e lembrar. Paraguai, né? Que eu falava muito do Paraguai, quer dizer. Antes dos reforços. Antes dos reforços, exatamente. Agora começa a mudar por isso, não é? A gente sempre falou o seguinte. Eu não me adaptei ao Atlético. O Atlético que se adaptou aos comentários. A gente sempre falou o seguinte: o time do Atlético é bom o titular. Quando vai perdendo as peças, não tem como repor. Hoje em dia isso já não acontece. Hoje em dia tem o Éder Luiz ali, que ficou até no banco, tem o Renteria.
Renteria. Ou seja, tem vários jogadores ali que podem entrar. O Coelho que tá titular ainda. O Carine no gol. Quem ganha com isso é o Palmeiras. Que é mais gente se pegando ali. Que mais gente se pegando e o Palmeiras indo embora. Verdade. Então, com essa discussão aqui gostosa de se ter, o campeonato tá chegando num momento muito interessante. A gente encerra esse primeiro bloco. Posso fazer um comentário final? Sim, só porque a gente não falou do Fluminense, que tá lá na última posição, que venceu um jogo. Depois de 11 jogos. Depois de 11 jogos. Cantou, e assim, o que mais me impressiona no Fluminense, curta, falando rapidamente, é que o Fluminense, depois de milhares de jogos sem vencer, vence um e agora tá apenas 5 jogos para sair. Quer dizer, aquilo que a gente... 5 pontos para sair. Quer dizer, não é nenhuma maravilha, mas para quem tá há tanto tempo, quem tem 4 vitórias no campeonato, é um cenário extremamente interessante. De 9 vitórias. Sim, mais ou menos, porque se você considerar que os outros também não vencem, quer dizer, Sport, Botafogo, São André e Náutico, ninguém vence. Você tem que considerar que ele tem que sair e manter, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, beleza. Olha, e Alan jogando muita bola, hein? Alan e o Rafael agarrando muito. Um Fla-Flu pegado. Então, como eu falei, encerramos esse primeiro bloco. No próximo bloco do programa, vamos falar de UEFA Champions League. Essa semana, o bicho vai pegar. Até já.